Lição de número 13. 24 de dezembro de 2023. O propósito de missões. Textuário. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Verdade prática. Pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 14. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Introdução. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da Igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana. Tópico 1. O alvo da obra missionária. Subtópico 1 do tópico 1. O fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Neste sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Subtópico 2, tópico 1. Um propósito global. Em Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse capítulo 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua Igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho a todos os povos. Tópico 2. Pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo?
Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Mateus 24:14. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Eclesiastes 9:10, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, Apocalipse 22:12. Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência deste trabalho? João 4:35. Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Atos 20:24. Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos seus líderes e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Mateus 24:45 e 51, capítulo 25, 14 ao 30. Subtópico 2. Pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. A expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros. 1. A obrigação. 2. A punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Conclusão. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos então desviar um milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador, em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo.